O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que um vice que assumir meses antes das eleições não está impedido de se candidatar novamente. A Rani Veloso tem mais detalhes para a gente a respeito dessa decisão. Pois não, Rani? É isso mesmo, Nonato. O caso é fruto de um recurso extraordinário, de um caso de um prefeito da Paraíba, do município de Cachoeira dos Índios, o Alan Seixas. Ele foi impedido de disputar as eleições de 2020 por ter sido prefeito. Ele era vice e assumiu como prefeito por 8 dias em 2016. O ministro Nunes Marques, relator do caso, votou para afastar a inelegibilidade. Ele disse que a breve ascensão ao cargo por decisão judicial não poderia imputar inelegibilidade, uma vez que o evento é um evento alheio à vontade do vice-prefeito no caso. O ministro também disse que esse caso deve ser interpretado de forma a preservar a soberania popular e a razoabilidade, evitando que situações transitórias impeçam o eleitor de escolher livremente seus representantes. O ministro relator do caso também deu um prazo de 90 dias para casos de substituições por decisões judiciais. Esse seria o prazo limite para que o vice, no caso, assuma, e isso pode valer também para outras decisões do executivo, depois que a tese for formulada, uma vez que tem repercussão geral, e aí possa concorrer à reeleição, vamos dizer assim. Ele foi acompanhado na íntegra pelo ministro Cristiano Zanin. Outros ministros também acompanharam o relator, porém parcialmente. Eles abriram divergência, que foi o caso do ministro André Mendonça. Ele sugeriu reduzir o limite de 90 para 15 dias. De acordo com André Mendonça, acima de 15 dias poderia permitir rearranjos administrativos capazes de afetar a isonomia eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes também abriu divergência. Ele concordou com o relator no mérito, mas não definiu um tempo para que essa substituição por decisão judicial ocorra sem prejudicar uma possível reeleição. E ele foi acompanhado pelos ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes. Só com os votos desses ministros já configura aí maioria no STF, permitindo a reeleição em casos como esse. E quem votou contra? O ministro Flávio Dino foi acompanhado junto com os ministros Edson Fachin, Dias Toffoli e Carmen Lúcia, dizendo que a Constituição já tem uma regra fixa sobre o tema e que não cabe exceções. Então, portanto, nesse momento, o STF permite aí as reeleições nesses casos, e agora a gente vai acompanhar a fixação dessa tese para saber quais são os casos que podem repercutir essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Volto com vocês. Sem dúvida. Rani Veloso, muito obrigado pelas informações. É assunto aqui para a gente tratar com o Túlio Nassa também, que está comentando os principais temas nesta manhã de quinta-feira. Túlio, é saudável para a democracia essa decisão? Nato, não é saudável. O problema aí não é o mérito da decisão. 8 dias realmente é um período muito curto, e aí o Supremo Tribunal Federal foi na linha da razoabilidade, para que 8 dias fosse suficiente em taxar uma inelegibilidade a esse político que assume o mandato temporariamente. O problema se encontra na previsibilidade e na segurança jurídica. Nós precisamos urgentemente de uma reforma política. Não é possível que essas questões sejam decididas pelo judiciário. É preciso que as regras eleitorais sejam pré-definidas pelo legislativo, no qual a sociedade pode cobrar, pode depois não votar naquele candidato que resolveu aprovar uma certa medida eleitoral que não coaduna com a vontade popular. Enfim, essas questões têm que ser decididas pelo parlamento. E lança à luzes essa questão da reeleição sobre um fato importante aqui no Brasil, que é essa ideia da reeleição indefinida depois que o mandatário ele fica um período de janela. Ou seja, nós podemos ter hoje um Lula 4, nós poderíamos ter Lula 5, Lula 6. Será que isso é razoável para a democracia? É o que se questiona muito na Venezuela, né? Os mandatos sucessivos de Maduro ou em outros países aqui da América Latina. Seria preciso que o mandatário tivesse apenas o direito de 2 mandatos e não voltar mais. Seria muito melhor para a democracia. Então essas questões político-eleitorais que são polêmicas, que são controversas, deveria resultar em acordos, em discussões no parlamento e não judiciário.
Judiciário. Esse é o grande problema, Nonato.